pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aulinha e hoje nós falaremos de números decimais. Mas antes, já se inscreve no canal, já deixa seu like porque a aula é boa, né, galera? Vocês já sabem disso. Ou será que não? E vamos comigo aqui, vamos falar sobre números decimais. Aqui eu trouxe, olha, fração decimal, o que significa? Onde os denominadores são potências de 10. Eu trouxe 3 exemplos aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, 7 sobre 10. 10 é uma potência de 10, que seria o 10 elevado a 1, tudo bem? 13 sobre 1000. Gente, 1000 também é uma potência de 10, que é 10 elevado ao cubo, ou a terceira. Por quê? São 3 zeros. Seguindo esta lógica, então temos aqui o 100, é uma potência de 10, que é 10 elevado a 2, que são 2 zeros, tá bom? Então, a fração decimal é isso, gente, é onde os denominadores, ou seja, a parte de baixo da fração, é uma potência de 10, tudo bem? Número decimal. Número decimal é aquele número que não é inteiro. Um número inteiro, por exemplo, o número 3. O número 3,12 já é um número decimal, tudo bem? Porque ele não é um número inteiro, ele tem aqui essa parte quebradinha. O 0,58 é um número decimal. O 24,9 é um número decimal e por aí vai. Número decimal é aquele número que não é inteiro, tudo bem? Bem fácil, né, gente? E uma coisa aqui, ó, pra gente guardar. Toda fração decimal pode ser escrita como numeral decimal e vice-versa. Nós veremos essa transformação agora. Transformação, então, de número decimal em fração decimal. Então, temos aqui, ó, 2,30 é um número decimal, que é um número decimal mesmo, é um número que não é inteiro, é um número quebradinho, tudo bem? Então, 2,30 aqui, ó, é um número decimal. Como nós fazemos para transformá-lo em uma fração decimal? Vejam bem, reparem que depois da vírgula aqui, ó, nós temos quantas casas decimais? 2 casas, tudo bem? 2 casas decimais, tá bom? Quando nós já vimos que nós temos 2 casas decimais, a gente vai fazer o quê, ó? Vai pegar a parte inteira do número, que é todo ele, sem considerar a vírgula. Então, aqui, ó, no caso, 230. Estamos pegando a parte inteira do número, desconsiderando a vírgula. 2 casas decimais depois da vírgula, isso significa que o denominador vai ser com 2 zeros. Deu para entender? Outro exemplinho aqui, ó. 4,16, por exemplo. Vamos pegar todo o número, sem considerar a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 2. Se eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, significa que o meu denominador tem 2 zeros. Tudo bem, gente? Bem simples. Olha outro exemplo aqui, ó. Agora nós temos um 0,004. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 3. 3 casas decimais depois da vírgula. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a parte inteira do número, sem considerar a vírgula. Quem que é? O próprio 4. 4. Porque, gente, 0 aqui, ó, não vai fazer diferença, concorda comigo? Por isso que chama 0 à esquerda. Por isso que a gente faz aquela piadinha, ai, que 0 à esquerda, porque não vale nada, não significa nada, tá bom? O 0 à esquerda não significa nada, por isso nós pegamos só a parte inteira aqui, que é o 4. Mas, para contarmos o denominador, o 0 conta, tá bom? Então, nós temos 3 casas decimais depois da vírgula, então, 1, 2, 3. Quer dizer que o nosso denominador terá 3 zeros. Fácil, né, gente? Vê, então, a quantidade de casas decimais após a vírgula. E esse tanto de casa depois da vírgula vai ser o tanto de zero nosso denominador, tudo bem?
Agora, o contrário, tá bom? Uma fração decimal em numeral decimal. Como a gente faz isso, Úrsula? Também é simples. O que a gente tem que fazer, então? Agora, é praticamente o processo inverso. O que a gente contou lá, a gente vai contar aqui, mas agora vamos colocar casas decimais, tá bom? Vamos pegar a parte inteira, então, que é o 25. Se nós temos 3 zeros, isso significa o quê? Que nós precisamos, então, de 3 casas decimais depois da vírgula. Ó, a vírgula tá aqui. Eu já tenho 2 casas, concorda comigo? Então, eu preciso de mais uma, ó. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 zeros. Então, 3 casas decimais e eu finalizo com 0. Entenderam, gente? Ó, o tanto de zero que eu tenho aqui embaixo é o tanto de casa decimal que eu tenho que ter em cima, tá bom? Aqui, ó, nesse caso aqui, 3 casas decimais, 3 zeros. De novo, mais um exemplo. Nesse caso aqui, ó, o número 2945, como eu transformo ele em decimal? Quantos zeros eu tenho embaixo? 2 zeros, tudo bem? Então, eu tenho que ter 2 casas decimais depois da vírgula. Gente, a contagem é sempre, ó, neste sentido aqui, tá bom? Então, ó, é como se a vírgula tivesse aqui no 5, ó. 1, começa a contar aqui, ó, 1 e 2. Então, 2 casas decimais. A vírgula tá aqui, 1, 2, tudo bem? Mais um exemplinho aqui, ó, vou bolar outro aqui. 1.324 dividido por 10. Gente, o 10 é um zerinho só, ou seja, uma casinha só, uma virgulinha que a gente tem que deslocar. Então, aqui, ó, o 1.324 vai virar o quê? Eu tenho que deslocar apenas um para a esquerda, né? Então, a vírgula tá aqui, não tá? Uma casinha depois da vírgula eu tenho que ter. A mesma coisa foi aqui. Eu tinha 2 zeros, eu tinha que ter, então, 2 casinhas pós-vírgula, tudo bem? É isso aí, bem simplesinho. Agora, algumas observações importantes, gente, ó. A primeira observação aqui, observação número 1. O que é isso aqui, ó? O número 3,24 também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 3,240, 3,240000000 e vai indo, tá bom? No fim, é a mesma coisa. Então, temos várias formas de escrever o 3,24. Pode ser com um zero, pode ser com 2 zeros, pode ser com 3 zeros, pode ser com infinitos zeros. Vai ser 3,24 do mesmo jeito. Isso vale para outros números também, tá bom? Próxima observação aqui, ó, é numa multiplicação por 10. Vejam bem, ó. Da mesma forma que a gente acabou de fazer ali, né, na divisão, na multiplicação, quando a gente multiplica um número decimal por 10, gente, ó, quando a gente multiplica um número decimal por 10, a nossa vírgula se desloca para a direita. Ó, então, o que acontece? Eu tenho apenas um zerinho, então eu desloco a vírgula uma casinha para a direita. Esse número 2,158 vira, então, 21,58. Entenderam? Eu tenho apenas um zerinho, ou seja, eu desloco a vírgula uma casinha só. Então, ao invés dela estar no 2, agora ela foi para o 1 e virou 21,58. Gente, isso com o tempo é normal. Você vai ver que quando você for lidar com dinheiro, com troco, isso aqui fica muito simples, tá bom? Outro exemplinho, ó, multiplicação por 100. 100 é uma potência de 10. Nós multiplicamos por 10 aqui em cima, agora nós estamos multiplicando por 100. 2 zerinhos, o que acontece com a minha vírgula? Pula 2 casinhas, tudo bem? Então, a vírgula tá aqui, certo? 1, 2. Esse número passou a ser, então, 27,5, tá bom? A vírgula estava aqui. Eu tenho 2 zeros. Então, ó, 1, 2. 27,5, tudo bem? Agora, o próximo aqui, gente, ó. Eu tenho 3 zeros. Então, a minha vírgula vai se deslocar
3 casas. A vírgula tá aqui, não tá? 1, 2, 3. Virou, então, 21. Né? Esse número ficaria como 0021. Como eu disse aquela hora, gente, 0 à esquerda. Não tem sentido nenhum, não vale de nada, não significa nada. Por isso que eu posso reescrever esse número como 21, tá bom? Muito fácil, né, gente? A próxima e última observação aqui. Agora é uma divisão. Nós fizemos agora há pouco a multiplicação. Então, quando eu vou fazer uma divisão por 10, o que acontece? Na multiplicação, a vírgula foi para a direita. Na divisão, a vírgula vem para a esquerda. É bem simples, ó. Então, aqui, ó, 215,8 dividido por 10. Quantos zeros eu tenho aqui mesmo? 1, que é o 10. Então, a nossa vírgula se desloca apenas uma casa para a esquerda. Esse número, então, vira 21,58, porque a minha vírgula se deslocou uma casinha para a esquerda, porque eu tenho apenas um zerinho. Nós estamos dividindo por 10, tudo bem? Então, deslocou uma vírgula para a esquerda, uma casinha só. Gente, agora vamos então para o último exemplinho aqui, ó. Esse número 21,58 dividido por 1000. Gente, 1000, 3 zeros. 1, 2, 3. 3 zeros, o que significa isso? Que nós temos então que deslocar a nossa vírgula 3 casas decimais, tudo bem? Então, ó, a vírgula tá aqui, certo? Uma casa, 2 casas, 3 casas. Nossa, Úrsula, mas o que aconteceu? Gente, se não tem mais número, a gente tem que fazer o quê? Aparecer 0. A vírgula parou aqui, ó, na terceira casa. Então, como ficou este número? Ficou 0,0215,8. Tudo bem? É isso aí. Então, é bem simples, é bem fácil, é só contagem de casas, né? Decimais. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Número decimal é chatinho, mas no fundo vai ficando facinho quando vocês vão treinando, o tempo vai passando, a matemática vai entrando pelos dedos, como eu disse, né? Preciso exercitar, tá bom? Deixe seu like, já se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, porque dica boa é dica compartilhada. E na próxima aula nós veremos o quê? Operações com números decimais. Tá bom. Fique comigo e até a próxima!